Boa noite, Fernanda. Sou Bruno do Reforço. Tô vindo aqui para compartilhar 5 questões que eu terminei de fazer, que a forma das questões aposto que vai cair parecido na prova. E para isso, além aqui do documento, vamos dizer assim, com as respostas, eu tenho aqui hoje um livro especial de questões aqui de química. Bem aqui, certo? Onde tem dizendo bem direitinho os assuntos. Eu não vou entrar muito aqui, porque eu achei um pouco avançado. Eu queria ir logo para as questões. Mas tem aqui, ó, leis ponderais, ó, aí tem aqui, ó, lei de Lavoisier, ou da conservação de massa. Cuidado que isso aqui pode aparecer em prova. Lei de Lavoisier ou lei de conservação de massa é a mesma coisa. É a mesma lei. Já a lei de Proust, que eu falei lá no vídeo anterior, também é conhecida como lei das proporções fixas. Cuidado, que pode cair na prova sim, certo? A lei de Lussach, que é aquela lei que eu falei hoje no reforço para você, que envolve gases, também é conhecida como lei de proporções volumétricas constantes, certo? Aí tá aqui, ó. Em 1805, o cientista francês Lussach, tem aqui a data de nascimento dele e aqui ele partiu, comprovou por meio de experimentos que as reações entre gases na mesma condição de temperatura e pressão, que a gente chama de CNTP, apresentavam uma proporção de volumes constantes. Ele fez aqui, ó, as experiências, obteve os produtos, mantendo aquela mesma regrinha de proporção de Lavoisier, certo? Olha aqui que importante, ó. Em uma reação química, os volumes dos reagentes e dos produtos gasosos, nas mesmas condições de temperatura e pressão, formam uma proporção de números inteiros e pequenos. Formam uma proporção. Então, de um lado e eu tenho do outro, tá certo? E tenho também aqui a hipótese de Avogadro. Essa hipótese é importante porque, se for para você usar entre moléculas, 6 vezes 10 elevado a 23. Se for de volume, 22,4. Aí nas questões você vai entender melhor como é que a gente aplica. E aqui, ó, o assunto que eu tô preocupado que você está estudando agora, estequiometria, que é justamente a gente montar equações químicas e fazer a bendita da regra de 3. Mas nas questões eu acredito que vai clarear um pouco. Agora vai. Trouxe aqui uma régua para ajudar, para explicar melhor. E esse livro aqui, Fernanda, é de uma grande colega da tia, que ela conseguiu. E eu vou utilizar ele para a gente praticar questões. Virando aqui a página, ó. Olha. Só questão, olha. E questão do Enem, ó. Essa questão 4, ó. Questão do Enem, ó, que a gente vai fazer ela. A gente vai fazer essas 5. Essa aqui não. Vamos fazer da 1, que está aqui do outro lado, até a 5. Como são 5 questões à prova de química, então eu vou fazer 5 apostas. 5 apostas, certo? Vamos começar com a questão 1. Vamos lá. Para verificar a lei de Lavoisier, um estudante realizou a experiência esquematizada a seguir. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma balança, tenho 2 beckers. Becker é um instrumento que a gente usa no laboratório, Fernanda. Quando você começar a ter aulas de laboratório, eles vão te explicar bem direitinho a função de cada um. Então eu tenho aqui uma solução de ácido sulfúrico, que é conhecido como H2SO4, que está em um becker. E no outro becker eu tenho uma esponja de aço, certo? Aí o que é feito aqui? Você está vendo que há um despejo de substância de um becker para o outro?
Pois é. O que é que significa isso aqui? Eu estou pegando esse becker, que eu tenho um ácido, e eu estou despejando no outro becker, que tem a esponja. E olha só o que é que acontece. O becker do ácido fica vazio, enquanto o becker que estava a esponja, ele permanece com a esponja dentro. Mas note, isso aqui é a experiência da questão. Mas olha o que a questão vai dizer depois. Ó. Repara. Terminada a reação, o estudante verificou que a massa final era menor que a inicial, justificando o ocorrido. Aí, ó, 2 pontos. A lei de Lavoisier só pode ser verificada se o experimento for realizado. Aí tem aqui as alternativas. Ó. Letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Eu vou deixar aqui para você dar uma olhadinha um pouquinho nas alternativas e entender. Mas tá aqui, ó, tenho duas balanças com 2 beckers, um cheio de ácido, o outro com a esponja de aço. Despejo o ácido dentro da esponja, o becker do ácido fica vazio e o da esponja permanece no outro becker cheio de ácido. Sendo que esse becker aqui, ao final dessa reação, desse despejo aqui, a massa aqui diminuiu nesse becker aqui. Aqui ficou vazio, veja. Agora aqui, ó, foi onde teve a diminuição de massa. Vamos agora para os macetes aqui que eu organizei. Vamos lá, questão 1. Primeiro, é uma questão que trata da lei de Lavoisier. Porque logo aqui, ó, eu tenho um comando. 2 pontos, a lei de Lavoisier. Então eu tenho que marcar uma alternativa, Fernanda, que vá de acordo com a lei de Lavoisier. Tá certo? Aí vamos lá. O estudante misturou uma solução do ácido sulfúrico, H2SO4, com uma esponja de aço. E adivinha o que é que tem no aço? Ferro. Que na tabela periódica é o Fe. A reação química libera gás hidrogênio, H2. Mas por que há essa liberação? Porque o ácido, Fernando, ele corrói a esponja de aço. Ele corrói. Porque o ácido ele tem essa característica corrosiva. Ele derrete, corrói. Provoca até mesmo ferrugem, em alguns casos de reações químicas. Então, repara, no desenho, os beckers estão abertos. Sim, detalhe importante. Os 2 beckers aqui, ó, tanto o X como o Y, eles estão os 2 abertos. Certo? Quando o gás é produzido, o gás hidrogênio, ele escapa para a atmosfera. Como o gás tem massa, essa massa sai da balança, fazendo com que o visor mostre um valor menor ao final. Então, na lei de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Para que você consiga provar que a massa dos reagentes é exatamente igual à massa dos produtos, nenhum átomo pode fugir. Então, aqui, para a gente entender, eu tenho esses 2 beckers que estão abertos. Quando eu faço a reação química, despejo o ácido dentro do outro becker que tem a esponja, no momento que eu faço o despejo, eu estou liberando gás hidrogênio. Então, quando o gás hidrogênio vai indo embora do becker, que tem a esponja de aço, a massa final da reação ela fica menor, porque o gás escapou. Então, no momento que o gás escapa, eu perco massa. É como se a solução ficasse mais leve, por assim dizer. Certo? Então, ó, como é que a gente responde aqui? A lei de Lavoisier só pode ser verificada se o experimento for realizado o quê? Sistema fechado. Sistema fechado. Certo? Essas outras alternativas aqui são das outras leis. A lei de Dalton, de Proust. Aquela lei de Lusak. Aqui, ó. Utilizando-se reações entre gases. Já não poderia ser.
Porque eu só tenho um gás que está escapando, que é o hidrogênio. Não tem outro gás aqui. E essa lei não é de Lavoisier. Para utilizar relações entre gases, é a lei de Lussach, certo? Não é a lei de Lavoisier, certo? Então aqui a letra A já não poderia, era a primeira que você descartasse. Então o correto aqui para marcar é a letra D. Sistema fechado, certo? Então essa aqui é a minha primeira aposta de questão, Fernanda. Uma questão que vai trazer uma reação completa, com bastante desenho, e vai pedir para você responder aplicando a lei que é a questão de ser. Aqui foi a lei de Lavoisier, mas na prova pode cair outra lei, certo? Então revise direitinho para marcar certo.